chegar? Vamos? Vou dar aí para a gente fechar os olhos e respirar, inspirar em 4 tempos, reter em 3 e expirar em 6. Vamos voltando, gratidão. Que possamos honrar esses minutos juntos, com foco no nosso propósito. Gratidão. Vamos lá. Vamos começar o nosso terceiro encontro. Uhul! Dessa vez eu não vou começar com convivência. Pode mudar, Júlio, por favor. Aí foi o nosso check-in hoje Já com foi nosso check-in. o lagarto. Então, hoje a gente vai falar sobre blockchain, holochain, criptomoedas. E esse início, ele é muito importante para a gente poder também entender lá na frente, na segunda parte do encontro, né? Essa introduçãozinha eu vou fazer bem rápido para a gente ter mais tempo hoje de uma brincadeira, um jogo que a gente vai fazer e depois da explicação sobre criptomoedas, tá bom? Depois, se vocês quiserem aprofundar mais sobre esses assuntos que eu vou trazer, eu estou super aberta. A gente pode marcar um grupo fora daqui, lá no WhatsApp, e combinar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as nossas conexões em rede, né? Então, essa matrix, né, que é o que está interligando todos nós agora, né, formando o que a gente chama de sociedade, né? Esse social, que na verdade, quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa logo em um monte de pessoas juntas. Mas na verdade, o que acontece na sociedade é o espaço entre as pessoas, são as relações, né? Essa energia que está entre, né? Pode mudar, Ju, por favor. E a gente vai trazer hoje esse estudo desses fluxos, né? Desse espaço-tempo, desses fluxos. Então, eu trouxe aqui a Jane Jacob. Ela foi uma escritora dos Estados Unidos e ativista política. Eu gosto muito dela, assim, eu até trouxe como uma inspiração para gente. Ela fala muito sobre o valor das calçadas e as pessoas interagindo em espaço público e o quanto isso traz de conexão e de desenvolvimento, né? Isso como um caminho, né? Ela traz esse olhar para que a gente investigue esses espaços públicos e como a gente pode estar se conectando, né? Ao contrário desse movimento de isolamento que trouxe toda essa era industrial, né?
Pode mudar, Ju. Ah, o livro dela quem quiser, é uma indicação, né? Morte e Vida de Grandes Cidades. É o livro bem famoso dela. Né? Ela fala sobre o capital social. Pode mudar, Ju. Então, o resultado dessas interações, né, é o que a gente chama de capital social, né? E as redes sociais é como se fosse a identidade dessa sociedade, né? Acho que pode mudar, Ju. Vou passar para o outro. Vou falar rapidinho mesmo. Então, a Jane Jacob, ela lançou e... Opa, esqueci de... Não, não mudei não. Os dois, tanto o Paul Baran como a Jane, os dois são dos anos 60, né? E o Paul Baran, ele traz esse estudo das redes, né? Ele é engenheiro e, na época, ele foi consultado para saber aonde que poderiam ser instaladas estações de radiotransmissão para que elas sobrevivessem perante uma catástrofe nuclear, né? Onde que elas poderiam ser instaladas, qual é essa estratégia, né? E aí ele entrou nesse estudo das redes. Pode mudar, Ju. E aí ele chegou em 3 modelos de rede: centralizada, descentralizada e distribuída, né? Para poder explicar, né, o conceito dele, o que ele achava ideal. Vocês podem ver que todos esses pontinhos, eles estão nos mesmos lugares, tá? Vocês vão ver ali que a diferença está só entre a conexão entre as pessoas. Se cada pontinho desse, a gente chama de nó da rede, cada nó, se for uma pessoa, os risquinhos são as relações entre elas, né? Na rede centralizada, vocês podem ver que tem um núcleo central, né? É uma relação super piramidal, onde, se o centro for atacado, for destruído, todas as conexões se perdem. É o que a gente trouxe, né, nas outras aulas, falando sobre a moeda, né? Por exemplo, o real. Quando tem uma crise e o real quebra, todo mundo quebra junto. Isso é uma rede centralizada, por isso que a gente traz a ideia, né, da diversidade de moedas para o fortalecimento da rede, né? O segundo modelo é a rede descentralizada, que, na verdade, ela é só multicentralizada, né? A maior parte das organizações hoje que a gente vê, até mesmo de ONGs, são desse modelo descentralizado, onde tem sempre uma gerência, aí uma super burocracia, né? E, na verdade, não tem muito de novidade, né? Da primeira para a segunda, né? Você também pode, destruindo o centro de cada um ali daqueles núcleos, também ela se desfaz, ela perde a força, ela, ela, ela morre. E aí a gente vai para a rede distribuída, né? Que é uma rede super forte, né? Vocês podem ver que ela não tem um centro, e com isso ela frente a um ataque, frente a uma crise, se qualquer relação, qualquer pontinho, qualquer nó daquele for destruído, o resto não se afeta tanto, né? É claro que se você mexe em algum ponto, tipo uma teia de aranha, se você mexe, né, num lado, o outro lado também mexe. É tudo sistêmico, né? Mas ela não morre, ela se sustenta, ela é resiliente, ela é forte, né? São os 3 modelos, né? Então, a gente chega na conclusão de que nós temos 3 tipos de possibilidade de construção de sociedade, né? A gente voltar lá, né? Daquela rede social. Então,
a partir dessa visão, a gente pode repensar, né, os nossos grupos, as nossas organizações, né, como é que a gente vai estar atuando, né? Pode passar, Ju, por favor. Então, a partir do estudo das redes, a gente chegou a alguns fenômenos, né? Um dos fenômenos é o Small World Network, ou crunching. Esse fenômeno, ele vem do aumento da conectividade das pessoas por causa da internet, né? Com isso, mais redes distribuídas, né? E essa ideia de que a gente hoje pode se conectar com o mundo todo. Então, o mundo acabou ficando pequeno, sabe? A gente está dominando o mundo de uma forma, né, que ele parece menor e isso leva ao empoderamento do campo social, né? Small is power. Isso daí é muito legal. A gente... Pode passar, Ju. Aí eu vou trazer para vocês também uma visão do Jung, que começou lá nos anos 20, do Jung, do inconsciente coletivo, né, para trazer essa ideia do campo mórfico, que a gente já falou lá atrás, na outra aula, né, sobre que a força está entre os átomos, né? Está no espaço vazio, está no que emana, na energia, no magnetismo, né? Então, esse biólogo, o Rupert Sheldrake, ele traz nesse livro, nos anos 80, essa teoria do campo mórfico, né? Que ele diz o seguinte: a partir de uma repetição e quando as pessoas, os outros membros da espécie observam e começam a repetir e a gente cria um grande número de pessoas pensando e sonhando a mesma coisa, a gente acaba conectando um campo que membros da espécie que não têm a mínima conexão física, né, em outro espaço que do outro lado do mundo começa a acessar esse inconsciente coletivo, começa a acessar esse campo mórfico e aí a realidade começa a mudar de uma hora para outra, né, quando a gente atinge essa massa crítica de pessoas. Então, pode mudar, Ju. Júlio? Oi, eu mudei da nossa dinâmica. Que aqui demorou para vir. Então, a gente agora quer convidar vocês para uma dinâmica. Você quer explicar, Júlio, como é que vai ser? Sim. Então, é uma dinâmica para a gente experimentar ao vivo, assim, como é que funciona esse funcionamento de rede, essa dinâmica de rede, né? Então, a gente vai dividir o nosso grupo em 4 salinhas e a gente vai, na verdade, a gente vai criar 4 grupos com nomes engraçados. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês como é que vai funcionar. Então, olha, a gente vai criar 4 equipes. A equipe Esquilo, a equipe Coruja, a equipe Lagarto e a equipe Gato. E a gente vai, nessas equipes, a gente vai ter 1 minuto por sala para escolher uma cor. Vocês podem escolher verde ou vermelho. Então, a equipe tem que chegar ali a um consenso dentro desse grupo, se a cor escolhida vai ser verde ou se vai ser vermelho. E aí eu vou marcar aqui para vocês, se foi verde, se foi vermelho, eu vou marcar aqui o que cada equipe escolheu, e de acordo com o que as equipes escolheram, vai ser uma pontuação diferente. Então, vocês não sabem a regra do jogo, a única coisa que vocês podem fazer é mais ou menos como se estivesse numa empresa, né?
onde você tem departamentos ali também. E você não sabe a regra do jogo, você só sabe que foi pedido para você decidir se você quer uma cor. Então, o grupo vai ter 1 minuto para falar se vai ser verde ou vermelho. E aí depois... Ô, Ju, o Léo acabou de chegar, pediu para explicar de novo, rapidinho. Ah, tá. Não, já deu para entender, gente. É porque caiu a ligação, mas eu já entendi que cada equipe vai escolher uma cor, né? É só isso vai ter até 1 minuto, então, né? vai ter 1 minuto para escolher uma cor, ou verde ou Ou vermelho. verde ou vermelho. Daí aí volta para cá e aí a gente vai pedir. Nessa primeira vez que vocês forem para as salinhas, escolham uma pessoa do grupo para ser o porta-voz, a pessoa que vai trazer a cor, né? Então, a hora que vocês voltarem da salinha, eu vou falar assim: equipe esquilo, que cor? Verde ou vermelho? Aí a pessoa que é o porta-voz do esquilo fala vermelho. Equipe coruja, que cor? Vermelho, verde, sei lá, entendeu? E aí a gente vai pegando as cores aqui e dependendo das cores que vocês escolheram, vocês vão receber um número de pontos. E aí o objetivo do jogo é tentar descobrir qual é a regra, qual é tentar entender como é que funciona, né? Então a gente vai fazer isso junto. Dá para a gente jogar até 10 rodadas, se vocês não descobrirem a regra até então. E se não descobrirem, ou então se passar uns 15 minutos aí, a gente vai interromper para também não avançar muito no horário, tá? Então, a gente quer fazer uma reflexão ainda depois. Então, eu vou criar as nossas salinhas aqui. 4 salas. Tá. Beleza. Tá, então eu criei as salinhas aqui. Tem mais ou menos... Ju, a Karen não vai, tá? A Karen não vai? Não. Tá. Tudo bem, é só não aceitar. Na hora que vier o chamado do pedido para ir para a sala, é só não aceitar o chamado e continuar aqui nessa sala, tá bom? Então, olha, eu vou mandar vocês para a salinha, vocês vão ter bem pouco tempo. Logo que entrar, já vai aparecer o contador de tempo para voltar, de 1 minuto. Então, a ideia é escolher quem vai ser o porta-voz e decidir se o grupo vai escolher verde ou vermelho. Não é tão difícil assim, né? Tá bom? Então, iniciando o teletransporte agora. Ju, pode parar de gravar. É igual, e aí todo mundo vai manter a mesma pontuação sempre. Então, mas quando todo mundo foi vermelho, todo mundo perdeu 4, tá vendo? Não, Eu o que eu vejo entendi, Júlio, é que o verde soma e o 4 diminui. Então, por exemplo, ali, ó, o verde é sempre mais 1 e o vermelho é sempre menos 4. Então, na segunda rodada, né, como teve 3 verdes com menos 1, o vermelho ganhou mais 3. Aí depois foi todo igual, todo mundo ganhou 1. Aí no outro lá, foram 3 vermelhos, cada um representa menos 1, aí o verde ganhou menos 3. Não sei, alguma coisa por aí. Tem a ver, mas o que vem para vocês do entendimento do que vocês viram até agora? Querem mais uma rodada, fazer outra experiência? Vamos mais uma? E aí depois a gente encerra? Com base no que vocês já viram. É que a soma de tudo tem que ser... A soma de tudo tem que dar 0 aí. Não, Não objetivo é ganhar ponto, né? É ganhar ponto, mas vamos lá. Vou mandar vocês mais uma última vez para a gente ver o que sai, tá bom? Mais 1 minuto. Vamos lá. Última rodada. Manda eu de novo. Você saiu? Para qual sala você estava mesmo? 3? Lagarto. Na 3. Lagarto. Aí vai lá. Manda lá. Foi. Júlio, podia dar um pause na gravação. Eu tinha voltado porque eu achei que a gente já ia
encerrar. Mas eu vou... Júlio, bota para gravar. Eu tô sentindo que eu acho que eu peguei alguma coisa aqui. O que você sentiu aí, Angélica? Eu senti assim, que quando todo mundo é verde, todo mundo ganha. Assim, é o sistema tipo ganha-ganha. Que quando todo mundo é vermelho, todo mundo perde feio. Aí, se tem um vermelho, ele ganha em cima dos verdes. E se tem um verde, ele perde feio em cima dos vermelhos. Então, de repente, o negócio é todo mundo escolher o verde, para todo mundo se ajudar, né? Interessante, achou, é isso aí. Porque o vermelho, ele é mais arriscado. Se você jogar vermelho sozinho, você se beneficia e os outros verdes vão perder. Ó. Em cima dos outros, né? Você está em cima da pirâmide. Se você, por exemplo, colocar aqui, ó, vou colocar se fosse verde, verde, vermelho, vermelho, ó, os verdes perdem 2 e os vermelhos ganham 2. Então, quando tem vermelho, ele se beneficia e os outros perdem. Mas o jeito de todo mundo ganhar é todo mundo realmente ir para o verde. Aí a pontuação de todo mundo aumenta, né? Então e se for todo mundo, se todo mundo for ganancioso e falar, vermelho ganha ponto, então vamos no vermelho. Aí que nem aconteceu com vocês. Todo mundo perde, porque daí não tem alimento, não tem energia para todo mundo, né? Todo mundo quer extrair, quer só extrair, né? Então é como se fosse o vermelho é esse lado mais extrativista, né? Que está preocupado só em si mesmo, e o verde é aquele que está se preocupando com o coletivo e que está caminhando para o todo mundo. Então, nessa hora que os grupos se conversam e percebendo isso, né, dá para ter esse tipo de percepção. Vocês já começaram todo mundo harmônico ali, todo mundo todo mundo no verde. Ganhando ali, olha lá. Foi o campo. Que, na verdade, a escolha do grupo, de todo mundo escolher ser vermelho, não foi pelo fato do vermelho ter ganhado 3. Foi simplesmente porque a gente acordou e fazia essa experiência para ver, porque não tinha acontecido esse padrão ainda. Então a gente acordou e fazer, vamos ver o que acontece. Foi mais por curiosidade, assim, não foi tipo, vou escolher o vermelho porque é o que ganha mais. Legal, que bom. Harmonia aí, né? Muito bom. E você manipulou, Júlio. Eu? Você manipulou, Júlio. Eu falo, lógico. Quem ganhar mais pontos, o objetivo é ganhar mais pontos. Então, mas o objetivo é esse, o objetivo é ganhar pontos, né? Só que a custa é para ganhar pontos iguais. Faltou isso. Na nossa cultura de paz é o ganha-ganha, né? Então, deu para experimentar um pouquinho os efeitos de rede, né? Como é que a informação se distribui quando você tem essa dificuldade de comunicação entre grupos, né? Você ter essa dinâmica do porta-voz. Então, dá para sentir um pouco. Se vocês estivessem todos se falando o tempo todo via chat, será que seria diferente o resultado? E outra coisa que eu senti, de primeira todo mundo botou verde. Eu acho que isso aí foi o campo mórfico, hein? O Júlio. Oi. Júlio, tem um valor matemático para cada cor? Assim, -1 ou -2, ou +1 ou +2, alguma coisa desse tipo. Tem algum valor? Tem uma fórmula. Qual é a fórmula? Essa depois aqui, a gente podia mandar para eles. Só... A fórmula é essa. Opa. Peraí. Essa aqui, tá vendo? Então, se todo mundo jogar o verde, cada um ganha 1. Se todo mundo jogar o vermelho, todo mundo perde 4. E aí, se só um jogar o verde, ele perde 3 e os vermelhos ganham, né? É como se o vermelho ele come o que o verde produz. Ele é egoísta, digamos assim. Ele produz, ele extrai aquilo que o verde produz, né? Agora, se todo mundo ficar vermelho, ele não tem de onde tirar. Como não tem nenhum verde para ele poder explorar, aí todos eles quebram, todos eles se ferram, entendeu?
Por isso que se todo mundo jogar vermelho com ganância de falar, legal, então o vermelho... E quanto mais gente jogar vermelho, menos os vermelhos ganham, tá vendo? Se 3 jogarem vermelho, eles só ganham 1. Se um só jogar vermelho, ele se dá bem. Então, é um pouco por aí, tá? Bom, gente, vamos avançar então. Agora vamos entrar um pouco mais na parte teórica aí de blockchain, que acho que muita gente estava esperando esse momento, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui o que é blockchain, né? Que agora que a gente entendeu um pouco sobre redes, a gente entende, né, que o blockchain é uma moeda que nasceu nativamente nas redes, né? O blockchain é a tecnologia que permitiu o surgimento do Bitcoin, que é a primeira moeda aí, criptomoeda, a mensagem, e vou codificar essa mensagem com essa chave privada, de forma que só quem tem a chave pública vai conseguir abrir e ler o que está escrito lá, entendeu? Então é como se a chave privada fosse uma chave que tranca e abre o cofre, né? Por isso que tem aí no porquinho, a chave que abre o porquinho. E a chave pública é a chave que todo mundo tem acesso. Então, para depositar a moeda ali, todo mundo pode, entendeu? Todo mundo que tem a chave pública consegue usar o porquinho para colocar moedas, mas para tirar moedas, para abrir o porquinho de verdade, precisa da chave privada, que é essa chave que lê e escreve. Então, a pública é quase que fosse uma chave de leitura, né? Isso também é uma forma simplificada de explicar. A criptografia, na verdade, elas são chaves simétricas, né? Mas a criptografia por trás, ela lida com isso. Então, no caso do blockchain, todas as pessoas que têm uma conta no blockchain têm que ter uma chave privada, que é como se fosse o seu cadastro no banco, é a sua senha, digamos assim, né? Só que ela não é só uma senha, ela é um arquivo, em geral, que fica no seu computador, que só com esse arquivo que você consegue ter acesso aos seus bitcoins ou às suas criptomoedas. Então, é uma chave que você nunca deve mandar para ninguém. E aí, além dessa chave privada, você tem uma senha, que a senha você pode querer ou não distribuir. E aí, essa senha, ela pode ser a sua chave pública. Né? Desculpa me interromper, Júlio, posso fazer uma pergunta rapidinha? Pode, Flávia. Eu trabalho, né, com isso, com blockchain, e é sempre uma questão a chave privada serem 12 palavras. E aí você falou que elas são simétricas, então tem uma relação, você criar um login de 12 caracteres exatamente, um caractere é uma palavra, você falou isso, tem essa relação? Então, esse sistema das 12 palavras é uma forma de você codificar o hash, né? Lembra que eu falei da cinza? Porque a chave privada, em geral, é um arquivo mais ou menos grande. Então, você vai codificar ela por meio de um hash. E esse hash ele permite você reconstituir, nesse caso, a chave privada. E aí, para você reconstituir, você usa 12 palavras que você pode anotar. E com essas palavras, você consegue reconstituir essa chave privada. Então, você não precisa guardar o arquivo propriamente dito, né? Com essas 12 palavras, você consegue recriar a chave, entendeu? Então as 12 palavras seria o hash da chave privada, não é a chave privada em si, né? Na verdade, esse é um hash simétrico, porque ele permite você reconstruir a chave com base nas 12 palavras. Porque cada palavra, na verdade, ela mapeia para um byte, digamos assim, um conjunto de bytes da chave. Então, é um jeito humano, assim, de você escrever. Depois eu vou mostrar para vocês como é que se escreve uma chave. É um monte de números e letras malucos, assim, e o ser humano não tem facilidade de decorar aquilo, entendeu? Então, a gente usa essas palavras para memorizar, ou para você copiar e colar, ou para você escrever num lugar, fica mais fácil de você memorizar. Mas aquilo é uma forma de traduzir, essas palavras vão ser traduzidas em números e letras malucas depois, entendeu? Então, como é que funciona, então, uma transação dentro do blockchain? Eu contei um pouquinho já, mas eu vou ser um pouco mais específico aqui. Então, imagina que o Bob, que está desse lado, ele quer transferir um Bitcoin para a Alice, que está desse lado aqui. Como é que ele faz? Então, primeiro ele vai ter que abrir a carteira dele. A gente chama de carteira, é um aplicativo, tá? Esse aplicativo é onde vai ter
as minhas moedas, porque as moedas do Bitcoin, elas são totalmente virtuais, é óbvio, né? Não tem, as pessoas às vezes até desenham na internet aquela moedinha douradinha com bezinho, mas aquilo não existe, a moeda Bitcoin é somente digital, né? Então, as moedas ficam dentro de uma carteira. Isso que é legal. Só quem tem a chave privada da carteira consegue abrir e manipular aquele dinheiro que está lá, entendeu? Então, se você criar uma carteira no seu celular e as moedas forem para o seu celular, e o seu celular pegar fogo, você perdeu aquelas moedas, tá? Então, se você não tiver uma cópia dessa chave privada, você perde aquelas moedas. Então, por isso que a gente sempre recomenda você fazer um backup dessa chave privada em algum lugar. Só que se você fizer muitos backups, aí você arrisca de alguém achar o seu backup e pegar o seu dinheiro também. Então, tem todo um desafio aí de como guardar de forma segura a sua chave privada, né? Então, o Bob, ele vai querer fazer uma transação de um Bitcoin. Então, ele vai usar a sua chave privada para desbloquear a sua carteira e vai indicar a sua vontade de transferir um Bitcoin. Nessa hora, a carteira já vai mostrar que a transação foi iniciada, já vai debitar do saldo dele, e essa transação vai para essa lista de espera, que seria essa listinha branca aqui no meio, né? E aí, os mineradores, eles estão ali naquele momento tentando achar a senha do próximo bloco. Aí, o primeiro minerador que achar, ele já vai anunciar na rede, opa, achei a senha. E aí os outros falam, ah, que droga, pô, ele achou. Então, vamos logo para o próximo bloco, deixa que isso aí ele já resolveu. Então, o minerador que achou, ele ganha o direito de escrever aquele próximo bloco. E aí, ele vai pegar todas as transações que estão na lista de espera, não todas, na verdade, só as que cabem no bloco. Então, o bloco tem 1024 bytes, não cabe tanta coisa, mas cabe até que algumas, né? Então, se tiver muita transação na lista de espera, pode ser que a transação do Bob não vá na primeira leva, pode ser que ela vá só na segunda leva, né? E aí é interessante o seguinte, o Bob, ele especifica quantos bitcoins, um pedacinho da transação dele, ele fala assim, eu vou pagar 10 centavos de bitcoin aqui de taxa para o minerador. Então, ele especifica na hora que ele vai fazer a transação, tem um valor padrão lá, que é o quanto que ele vai pagar de taxa. E os mineradores, eles são espertos e eles já ordenam a lista de espera pelos caras que vão pagar mais. Então, quem paga mais tem uma chance de ir primeiro. Quer dizer, com certeza vai primeiro. Se fizer uma taxa maior, você vai primeiro, né? Daí o minerador que ganhou, que é a senha, ele vai pegar as listas das transações que cabem no bloco e vai escrever no blockchain, que é essa estrutura aqui, que é o arquivão lá, né? Que todo mundo tem uma cópia. Então ele vai escrever, e os outros mineradores, que nessa hora estão lá também tentando achar essa senha, eles vão conferir se ele escreveu certo, porque eles sabem o que está na lista de espera e eles sabem o que já tinha no blockchain. Então, se um minerador fizer besteira e sacanear e escrever uma mentira lá, os outros vão detectar e vão falar, isso é um bloco falso e esse bloco vai ser descartado, né? E aí o minerador escreve o bloco e recebe a sua recompensa lá em bitcoins também. E aí, quando ele escreve o bloco, na hora a Alice já vai ver lá no blockchain, vai abrir o aplicativo dela, vai receber as atualizações e vai ver, olha, você recebeu aqui uma transação. Tá? Estou vendo que tem umas mensagens aqui no chat. A lista de espera, não tem senha. Isso é uma coisa interessante do blockchain, tá? Ele tem uma certa transparência, né? Todas as transações estão abertas ali. A diferença é que você só sabe o nome da chave que tem o dinheiro. Você não sabe quem é aquela pessoa. Então, você sabe que a chave 7E4726D8 tem 100 mil bitcoins, mas você não sabe quem é, né? Então, a não ser que você dê um jeito de descobrir quem é aquela pessoa, em princípio, você tem uma lista mais ou menos anônima ali de pessoas, de contas que tem um saldo, que tem uma quantidade de bitcoins, tá? Então, é um pouco isso, como é que funciona a transação, tá? É um pouco simplificado, tem umas coisas a mais aí, mas eu estou trazendo só conceitualmente, tá? E aqui, contando um pouco da história do Bitcoin, né, é legal entender como que a coisa aconteceu. Então, ele começou em 2007, né, como foi publicado por um cara chamado Satoshi Nakamoto, que
ninguém sabe quem é, na verdade, né? Tem gente que acha que é uma pessoa que não existe, na verdade. Tem gente que acha que é um coletivo, tem gente que acha que é um codinome de alguém, mas até hoje ninguém tem certeza de quem é essa pessoa, né? E ele escreveu um artigo explicando como é que funciona o blockchain, propondo a ideia do Bitcoin, e em 2007. E aí, até mais ou menos 2014, o Bitcoin ele foi existindo como uma brincadeira de nerds, né? Era assim, era uma moeda eletrônica divertida, que era relativamente segura, engraçada, e só gente muito, muito, muito nerd que tinha isso daí, né? E tanto é que nessa época que foi vendida uma pizza, a primeira pizza por 100 bitcoins, né? Uma pessoa comprou. E aí hoje seria a pizza de $1 milhão, né? Porque a pizza, o Bitcoin já está valendo tanto que a pizza ficou custando $1 milhão. E aí foi tendo umas pequenas flutuações, mas foi em 2017 que o Bitcoin começou a disparar, mais ou menos no meio desse gráfico aqui. Ele começou o ano valendo $1.000. Um Bitcoin já valia $1.000 nessa época aqui. E ele terminou o ano de 2017, na entrada de 2018, valendo $20 mil. Ou seja, nesse ano, quem comprou Bitcoins no comecinho do ano, multiplicou por 20 o seu investimento. Bem impressionante, né? Só que logo depois, em 2018, teve uma baita de uma queda. Ele ficou totalmente insustentável. Tinha gente achando que ia valer $100 mil, tinha gente achando que ia valer muito mais, né? E ele teve uma queda bem brusca e logo até a metade do ano ele já tinha perdido mais da metade do valor. E 2019 foi pior ainda, ele caiu mais ainda. E aí no finalzinho de 2019 ele começou a subir um pouco mais. E agora 2020 ele está mais ou menos circulando nessa faixa de entre 5 e 10 mil dólares, um Bitcoin, né? E é interessante o seguinte, uma coisa que eu não falei, eu falei que os mineradores, quando eles geram um bloco, eles ganham dinheiro, mas ganham dinheiro da onde? Isso, qual é o lastro? Qual é o lastro aí? Quem é que está lastreando isso? Então, isso que é interessante, não tem lastro. O dinheiro é fiduciário, é um fiat currency, como a gente já aprendeu. Então, é dinheiro fiduciário, você cria do nada, não tem lastro. Então, é um dinheiro que parece de mentira. Você fala, por que vale tanto assim? Por que as pessoas pagam? Porque ele é extremamente seguro. Até hoje, ninguém conseguiu hackear o Bitcoin. Então, ele passou a ter um certo valor, porque as pessoas entendem que é um recurso que é protegido, né? Ele é tão seguro quanto o ouro, digamos assim. E aí, o interessante é isso, né? Eu falei que os mineradores estão produzindo Bitcoins. Cada vez que eles geram um bloco, eles ganham Bitcoins. Ganham de onde? Quem paga eles? Ninguém, não é nenhum ser humano que paga. Quem paga eles é o programa do Bitcoin, a rede do Bitcoin. Então, aqueles 12,5 Bitcoins são criados do nada, do zero, no Fiat Lux ali, né? Criado do nada, para pagar o minerador. Só que se isso acontecesse desse jeito para sempre, ia estar sendo criado infinitos Bitcoins, né? E aí você ia falar, e aí, como é que isso daí vai ter valor, se vai ser infinito? E aí é que tá. A cada mais ou menos 2 ou 3 anos, diminui pela metade a quantidade que os mineradores ganham pelo programa. Então, esse ano agora, em maio, nesse mês, caiu de 12,5 para 6,25. Então, hoje, quando o minerador gera um bloco, em vez de ele ganhar 12,5, ele ganha só 6,5. Daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, ele vai ganhar 3 e alguma coisa, depois 1 e alguma coisa, depois até que zera. Tem uma estimativa que vai zerar mais ou menos por volta de 2100. Né? Tem um bom tempo ainda para zerar. Na hora que zerar, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade finita de bitcoins, que é mais ou menos 21 milhões de bitcoins produzidos pelos mineradores. E aí, nesse momento, os bitcoins não vão mais ser gerados na hora da mineração. Os mineradores só vão ganhar as taxas de transação, que, se já for uma rede mundial, que todo mundo está usando bastante, vai ter espaço para os mineradores ganharem mesmo assim. Opa, surgiram umas setinhas aqui. Uma pergunta. Então, esse dinheiro aí que vale $1.000, vale $10 mil, você não consegue converter em dólares isso? Então, consegue. Existem centenas de bolsas mundiais que aceitam
Bitcoin, e eles têm dólares, reais, ienes e tudo quanto é outras moedas, e eles aceitam comprar os seus Bitcoins e te pagar na moeda que você quiser. Porque como o Bitcoin muita gente quer, ele tem valor, porque tem muita gente querendo, muita gente disposta a pagar reais, muita gente disposta a pagar ienes, dólares e várias outras moedas para adquirir Bitcoin. Então, essas bolsas que compram e vendem Bitcoins, elas têm. Inclusive, no Brasil, tem várias bolsas. Eu já comprei e vendi aqui em algumas. Então, você pode comprar Bitcoins com reais e vender os seus Bitcoins e ganhar reais, né, no Brasil. Isso é legal, né? E qual é o lastro? Não tem lastro. O lastro é a vontade das pessoas de querer comprar Bitcoin. Enquanto tiver gente querendo comprar, ele tem valor. É que nem uma ação na bolsa, né? Só que a ação na bolsa supostamente tem um lastro na empresa. Mas não tem, porque a ação é totalmente virtual, né? A gente sabe aqui o poder de criar moedas, né? Júlio, é aquele looping maluco, né? Que ele vale porque as pessoas acreditam que vale, e porque as pessoas acreditam que vale, ele passa a valer. Exatamente. Exatamente. É a confiança, né? A confiança que a gente já sabe que é o que gera valor, né? Mas vamos avançar. Então, aí, só que o Bitcoin foi só a primeira moeda, né? Foi a primeira, mas hoje existem várias outras. A segunda moeda mais interessante que foi criada chama Ethereum, é esse nome aí, né? Ethereum, né? E a moeda em si se chama Ether, né? O Ethereum é a plataforma, é a tecnologia. Então, ele também é um tipo de blockchain, ele usa a mesma tecnologia do Bitcoin, é um pouco diferente. Só que ele permite, além de você criar moedas, ele permite você criar outros tipos de contratos, né? Contratos mais gerais, mais genéricos. Então, o blockchain tradicional do Bitcoin, ele só permite criar um tipo de contrato, que é o contrato do eu prometo que vou te dar e eu aceito. É o contrato do dinheiro. Uma nota de dinheiro que a gente tem na carteira, na prática, ela é um contrato também. Ó. Vou pegar aqui uma nota de R$2, né? Se você tem essa nota na mão, ela é um contrato que me promete que se eu for no banco, eu vou ter esses R$2. É um contrato que eu tendo esse contrato, eu posso ter acesso a esse valor de R$2. Então, o Bitcoin, ele só permite expressar esse tipo de contrato de valor tradicional, né? Mas o Ethereum, ele generalizou isso, né? Ele permite você expressar quase qualquer tipo de contrato. E aí surgiu esse conceito dos contratos inteligentes. Então, você pode, por exemplo, criar um contrato como se fosse um mercado livre. Eu posso criar um contrato para vender, sei lá, essa garrafa de água aqui. Então, eu chamo um contrato e falo assim, quero vender uma garrafa de água e quero cobrar 10. Tá? Quando eu chamo esse contrato, ele vai adicionar essa garrafa de água numa lista e aí uma outra pessoa pode chamar um outro contrato falando assim, eu quero saber quais são os objetos que estão à venda. E aí ele vai receber o nome da minha garrafa de água. Aí ele pode acionar um terceiro contrato falando assim, quero comprar esse objeto aqui. E dá o nome da garrafa de água e fala que vai pagar 10. Aí ele comprou a garrafa de água. E aí eu vou receber uma mensagem dizendo que a minha garrafa de água foi vendida. Isso tudo por contratos inteligentes. Aí eu pego a garrafa, ponho numa caixinha, ponho no correio, e aí eu chamo um outro contrato falando assim, mandei a garrafa pelo correio, está aqui o código de rastreio. Aí a pessoa do outro lado vai receber uma mensagem dizendo que a garrafa foi enviada. Aí quando a garrafa chegar, ele vai abrir o pacote, vai ver que está tudo bem, e vai chamar um outro contrato para dizer, recebi corretamente a garrafa. Só nessa hora é que o dinheiro que ele pagou, que ficou retido na conta do contrato, vai ser enviado para mim. Então, sem a necessidade de nenhum intermediário, o dinheiro foi transferido dele para mim, sem precisar ficar guardado em nenhum banco, sem precisar parar na conta de nenhum terceiro que vai garantir que eu não fiz ou que eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí, lógico que tem as sacanagens, né? Eu posso querer mandar uma caixa com uma pedra pro cara e falar que eu enviei. E aí ele vai falar, não, mas aqui não vê a garrafa. Então aí tem toda essa parte de
humana também, que sempre vai ter, né? Mas os contratos inteligentes, então, eles são executados sem intermediário, só no blockchain. Eles vão sendo armazenados naquele arquivo do Excel. Só que em vez de você ter só as transações ali, você tem as chamadas desses contratos que vão sendo guardados ali. São executados automaticamente, ou seja, eles são imparáveis. Se eu fizer um contrato e falar assim, eu vou dar R$10 para a Renata no final do mês, e eu colocar isso num contrato, esse dinheiro vai sair da minha conta no final do mês e vai para a Renata. Não tem como eu dar undo. Entendeu? Então, é bem interessante o poder que isso daí tem. E uma das coisas legais que o Ethereum permitiu, um contrato que ele tem, é um contrato de criação de moeda. Então, você pode chamar um contrato para criar uma nova moeda. Por isso que popularizou tanto a criação de novas moedas. E aí, hoje, a gente tem aí uma quantidade absurda de moedas, de criptomoedas. Mais de 6 mil criptomoedas em operação hoje já existem, além do Bitcoin. A maior ainda é o Bitcoin, a segunda maior é o Ethereum, e tem outras também que são muito grandes, né? Mas, assim, tem moedas que são insignificantes, que não valem nada, e tem outras que têm um valor já mais legal. E com essa tecnologia do Ethereum, também surgiram outras tecnologias parecidas com o blockchain para criar criptomoedas. Uma outra tecnologia que surgiu, que é uma que a gente gosta bastante, deixa eu ver se eu consigo tirar as flechinhas, pronto, tirei. Então, é uma tecnologia chamada Holochain, que é diferente do blockchain, né? Então, o Holochain, ele trabalha num conceito bastante diferente, porque naquele modelo que a gente viu, né, a gente tinha um arquivo só, que é aquele arquivo do Excel, que é compartilhado para todo mundo. No Holochain, você não tem mais esse um arquivo, você tem agentes, você tem pessoas, né? E cada pessoa tem os seus próprios dados, controla os seus próprios dados. Então, cada pessoa tem o seu próprio arquivinho, a sua própria mini planilha do Excel, né? Eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide. Mas a diferença é que o Holochain, ele é muito mais distribuído. No blockchain, a ideia era ser distribuído também. Só que acontece que gerou um monopólio aí nesses mineradores. Só os mineradores é que podem escrever o arquivo. E na prática, hoje ficou tão caro você minerar que só grandes empresas conseguem minerar, né? Então, ele acabou se tornando bem mais centralizado do que era para ser, né? A ideia original é que cada um pudesse minerar na sua própria casa. Mas hoje em dia está muito difícil, né? Tem uma fraude que ela colocou Tem dúvida? Não, o microfone da Brisa está aberto. Já fechei aqui. Tá, então eu vou avançar aqui, depois aqui tem alguns detalhes, né? Então, o Holochain, ele não trabalha com mineração, não existe um nó central, não existe a necessidade desse consenso, desse arquivo único, e ele é antifrágil. Porque no caso do blockchain, se tiver muita gente querendo usar, querendo fazer transações, ele pode ficar lento, ele pode quebrar. Lembra que tinha aquela lista de espera? Se a lista de espera começar a aumentar muito, você pode ter que esperar meia hora, 1 hora para fazer uma transação no blockchain. No Holochain não tem essa lista de espera, né? Então, um pouco mais das diferenças aqui, como eu estava falando. No blockchain, você tem um único arquivo, né? Um único arquivo do Excel lá com todas as transações. No Holochain, cada agente tem o seu próprio arquivo. E aí, quando um agente vai fazer uma transação com outro agente, um valida o arquivo do outro. Então, se eu vou fazer uma transação aqui com o Marcelo, por exemplo, eu vou olhar o arquivo dele e ver se está tudo certo, ele vai olhar o meu, e aí a gente, olhando que está tudo ok, a gente faz a transferência, e aí ele escreve no dele, que ele transferiu para mim, eu escrevo no meu, que eu transferi para ele, e a gente valida. Então, não tem essa necessidade de ter uma visão única, uma perspectiva única, né? Que gera um baita desperdício isso no blockchain, porque você tem todos os mineradores fazendo todos os cálculos e produzindo o bloco, mesmo que ele não consiga produzir o bloco, ele já gastou uma energia absurda para produzir esses dados, né? Isso vai ser tudo jogado fora. No caso do Holochain, não tem esse desperdício, porque toda a energia gasta ali
vai ser usada para produzir dados que são úteis, né? Então, aqui no caso do blockchain, você tem essa validação em uníssono, ou seja, todos os mineradores validam a mesma coisa, tudo de uma vez. Então, todo mundo valida o que aconteceu naquele momento. No caso do holochain, cada agente está validando só aquilo que interessa para ele. Então, é muito mais eficiente, é muito mais em paralelo. Lembra aquele desenho de rede que a Renata mostrou, da rede mesh, né, totalmente distribuída. E se cair uma bomba num pedaço, você não perde nada, né? E aqui no blockchain, você tem a confiança absoluta na rede. Você confia na rede, no consenso. No holochain, você pode ter confiança em alguns nós. Você pode confiar, saber quem é aquela pessoa que você está negociando. Se ela estiver fazendo alguma sacanagem, você pode parar de negociar com ela. Então, o holochain ele é focado em agentes e o blockchain é focado em dados, né? E o legal do holochain é que eles criaram esse negócio chamado Holoport, que é uma caixinha, que é um computador. Você pode comprar e ligar na tomada e começar a ganhar dinheiro, como se fosse um minerador, né? Mas o que ele está fazendo, na verdade, é bem diferente do que o minerador faz. O minerador ele está ali tentando adivinhar uma senha, lembra? Ele fica chutando senhas. Essa caixinha ela vai alugar o poder computacional dela para rodar aplicativos criptográficos. Ou seja, se alguém fizer dá para fazer um Uber em holochain, dá para você fazer um Mercado Livre em holochain. Lembra que eu falei dos contratos inteligentes? Também consegue escrever contratos inteligentes em holochain e fazer aplicativos poderosíssimos, criptográficos, né? Tem uma pergunta aqui. Qual a vantagem de usar criptomoeda em relação às moedas tradicionais? Então, Angélica. Bom, tem vantagens e desvantagens, né? Uma das vantagens é que a criptomoeda ela não tem uma entidade central que controla a moeda, né? Porque se você tem um dinheiro no banco e o banco fala que não gosta de você, ferrou, você não tem mais o dinheiro, ele pode bloquear o seu dinheiro. O governo pode chegar e falar, bloqueei o dinheiro do Júlio, o Júlio não é um cara legal. E aí eu perco acesso ao meu dinheiro. No caso da criptomoeda, ninguém pode bloquear o seu acesso. Se você tiver um dispositivo eletrônico e souber a senha, você sempre vai ter acesso ao seu dinheiro. Então, é a autonomia máxima. Você tem, a não ser que tirem do ar toda a rede, mas tirar do ar toda a rede é quase como tirar do ar a internet como um todo, é muito difícil. Então, uma das vantagens da criptomoeda é essa autonomia que ela te dá e a segurança de você saber que não vai chegar uma pessoa mal intencionada lá e manipular o seu dinheiro e roubar o seu dinheiro, né? Como pode acontecer até num banco, né? Você pode ter um dinheiro lá e aí um gerente faz uma besteira, de repente o dinheiro some da sua conta, aí você tem que entrar com um processo, e aí, porque na verdade lá eles podem fazer o que quiser com o seu dinheiro. O dinheiro não é seu. Eles só dizem que você tem aquele dinheiro. No caso da criptomoeda, você realmente tem a moeda enquanto você tiver a chave privada, né? Ô, Júlio. Oi. Ô, Júlio. Tem a questão também do rastreamento do dinheiro, né? Tem muita gente que usa a criptomoeda para fazer, não sei se posso usar a palavra lavagem de dinheiro. Uhum. Usar o dinheiro sujo e que não pode ser rastreado. Acho que ainda tem muito campo para se discutir, para se conversar sobre as questões legais da criptomoeda. Sim. Como é um dinheiro que você, a princípio, não tem uma entidade centralizada controlando, né? Você não tem um banco, um governo que vão monitorar o que está acontecendo ali, e se você fizer uma lavagem de dinheiro, vão bloquear a sua conta, te prender, etc. e tal. As pessoas acham que é uma tecnologia feita para isso, né? Para fazer pilantragem. Mas, na verdade, não. O blockchain ele é muito mais transparente do que o sistema financeiro tradicional. Porque o sistema financeiro tradicional, para você ter acesso e saber o que está acontecendo, você tem que ser do governo, você tem que ser do alto escalão, e é super difícil. No blockchain, todas as transações são abertas. Todo mundo vê o que está acontecendo. O arquivo, o Excel lá, ele é público. Qualquer um pode olhar e ver o que está acontecendo lá. Só que você não sabe quem é a pessoa que fez a transação, você sabe o hash da pessoa. Mas se você usar técnicas normais de investigação,
Você consegue descobrir quem é a pessoa, como que ela criou aquela chave, se a chave foi criada numa bolsa, se a chave foi criada no computador pessoal dela. Então, se você tiver acesso à chave, ou nem que seja chave pública, você consegue descobrir quem é a pessoa. Então, isso daí é uma coisa que eles falam um pouco para assustar, né? Assim, é uma tecnologia que te dá mais autonomia, mais liberdade. É verdade. Dá para fazer esse tipo de coisa? Dá. Assim como dá para fazer também no banco, assim como dá para fazer em vários sistemas. Era que eu ia dizer, quem viu o filme A Lavanderia, dá para sacar muito bem que se faz muito mais sacanagem com o dinheiro tradicional, muito mais lavagem, roubo, todo tipo de coisa do que com a criptomoeda, né? Porque a criptomoeda é mais segura, mais transparente, e o dinheiro que rola nos bancos e nas contas dos milionários, ninguém sabe o que acontece. Nas igrejas, ainda, né, por exemplo, também nas igrejas universais aí da vida, a quantidade de... Bom, tem tantas formas de lavar dinheiro, né, nesse mundo, que a criptomoeda é uma das formas mais difíceis até de fazer, entendeu? Mas tem um filme até que a gente viu no Netflix que chama Crypto, que a gente tá, na verdade só sai no Netflix americano, mas a gente está querendo ver para recomendar para vocês também. Que ele fala dessa ideia também da lavagem do dinheiro com criptomoedas. É interessante. Tem o Kurt Russell. Eu não vi um filme ainda. A gente não viu, então, para recomendar se realmente vale a pena. Mas a gente está a fim de ver para comparar. Se vocês quiserem ver também, a gente pode trocar ideia, né? Mas sim, dá para fazer. Tem o filme Queen of South, eu não sei como é que se foi traduzido para o português, ou se não foi Rainha do Sul, eu não sei. Mas é uma mulher do México, de uma origem pobre e tal, e ela acaba, resumindo a história, ela acaba se transformando na rainha da cocaína, dessa transação toda. Passa de pão para vassoura. E a última coisa que ela faz, o último lance dela, é começar a usar a criptomoeda. Todo o dinheiro que ela tem, ela jogou em cima dessa coisa da criptomoeda. Daí a minha pergunta, né? Foi mais por isso. Legal. Coloca depois no grupo esses filmes para a gente poder... Gabor, fala. O Bitcoin, você tem esse minerador, essa figura do minerador. Até agora eu estou tentando entender essa figura do minerador aí desse Bitcoin. O que esse cara está fazendo ali? Então, o minerador ele garante a estabilidade da rede, no caso do blockchain. A gente vai ter uma parte prática que você vai entender melhor daqui a pouco. Eu vou mostrar agora um exemplo, no próximo slide, para a gente criar uma moeda também em Bitcoin, no estilo do Bitcoin, e a gente vai fazer uma mineração ao vivo aqui para vocês verem como é que isso funciona. Tá? A Renata lembrou aqui da gente checar a presença no mural, tá? Para a gente marcar as presenças. Tem o link no chat, tá bom? Então, o Holochain é um negócio bem diferente do blockchain. Ele ainda não foi lançado oficialmente. Ele está no processo final de desenvolvimento. Eu participei da equipe que desenvolveu o Holochain, então é um projeto bem próximo do meu coração, aí, que eu gosto muito. E realmente ele é bem mais legal, na minha opinião, que o blockchain tradicional. Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês saberem um pouco das diferenças. Mas basicamente... Júlio, posso tirar uma dúvida? Diga. Eu queria saber assim, se o único requisito para você entrar na rede e você poder ter uma conta é você ter instalado esse sistema que identifica o seu holofio. Se você aí, assim, a partir disso você já está integrado a esse sistema, seria isso? No caso do holofio, você, da mesma forma que você tem uma carteira, digamos assim, no blockchain, você pode criar uma carteira no holofio. E aí você tem lá, começa a ganhar. Se você tiver uma caixinha dessas, uma holoport, você deixa ela ligada e começa a ganhar holofio conforme ela vai hospedando os outros aplicativos, né? Mas depois eu não queria entrar em muito detalhe agora, porque a gente está com pouco tempo para fazer a demonstração. Mas acho que a Flávia tinha já faz tempo. Até só a curiosidade, muito, muito mesmo. Beleza. Não, era só a questão do... Por que criptomoedas também, né? Essa questão de intermediários, né? Que você elimina, né? Se você quiser fazer uma transação com a pessoa aqui do outro lado do planeta, você consegue fazer sem ter que passar por 1 zilhão de bancos, instituições. E o holochain, mais do que o blockchain, né? Elimina esses intermediários, né? Sou muito fã também do holochain. Muito legal saber que você participou dos movimentos. Então, que bacana.
Pô, vamos trocar mais depois, Flávio. Eu quero saber aí dos seus projetos também. Eu acho muito legal, exatamente por isso, né? O Holochain, ele não tem a necessidade de mineradores. O minerador, ele, apesar de não ser um intermediário, ele é um stakeholder aí na rede, né? Uma pessoa que se não tiver um minerador, o blockchain para de funcionar. Se ninguém estiver minerando, escrevendo os blocos, não funciona. Então precisa ter minerador, precisa ter alguém minerando. Então por isso que precisa ficar pagando esses caras, né? De alguma forma. Então no caso do Holochain, as pessoas que rodam o Holochain, elas estão interessadas em rodar os aplicativos porque eles são bons, porque elas querem usar. Então quando elas querem usar, elas já estão agindo também como mineradoras. É quase como se cada pessoa fosse sua própria mineradora, né? Então é bem mais racional, assim, mais interessante, né? Mas, assim, eu só queria realmente dar uma passada, porque para falar de Holochain, se eu me empolgar aqui, dá para falar a noite inteira. Então, assim, era só para vocês conhecerem também mais uma tecnologia que tem aí, né? Então, vamos criar moedas? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu preparei aqui tem um site que chama CoinPress. Eu vou passar para vocês depois. Esse coinpress.cc, que é um site bacaninha que você cria uma moeda em um clique. A gente gosta de fazer coisas em um clique aqui no curso. Então, a gente vai criar aqui uma moeda. Então, você não precisa nem criar uma conta. Eu criei uma conta só de farra, mas não precisa. Você pode só criar a moeda e aí você coloca aqui, no caso, eu tenho uma conta, então eu vou logar. Tenho essas duas moedas que eu já criei, agora eu vou criar uma nova. Então, como a gente criou a moeda confiança, agora a gente vai criar a moeda que vai ser o lastro da confiança. E qual é a moeda que é o lastro da confiança? A gente gosta de acreditar que é o amor. Então, a gente vai criar uma moeda chamada amor. E aí, eu coloquei aqui o nome da moeda. Aqui é a abreviação. Aqui é a dificuldade para minerar. Se eu colocar muito difícil, vai demorar mais tempo para minerar. Então, eu vou colocar o mais fácil possível aqui para mostrar para vocês como funciona. Eu marco aqui que eu não sou um robô. E tá, essa moeda... é tudo ao vivo aqui, né? Então, esse nome já existe. Então, vamos tentar AMR, ver se já tem. Tá, aqui já tem também. Vamos chamar de moeda amor. Júlio, uma dúvida. Essa dificuldade de mineração, o que implica isso? O que determina se é mais difícil ou não? Então, basicamente é assim. Lembra que eu falei que o minerador está tentando chutar uma senha? Então, na verdade, a senha em si, para ele descobrir, a senha são 1024 números. Então, se ele tivesse que acertar uma senha de 1024 números, ele demoraria a idade do universo para fazer isso. Tá? Então, não dá. Esquece. Você não vai acertar. Então, o que os mineradores, o que o algoritmo faz, ele trava qual é o pedaço da senha que você tem que adivinhar. Então, aqui eu estou falando que eu tenho que adivinhar os 10 primeiros números. E aí, se eu adivinhar os 10 primeiros números, é mais fácil. Se eu puser isso daqui aqui para o meio, quer dizer que eu vou ter que adivinhar 22 números. Então, vai demorar bem mais para eu chutar e achar o número certo. Entendeu? Então, e, em geral, o algoritmo do blockchain, ele é variável. Então, se tem muita gente minerando, ele automaticamente se ajusta para você ter que achar mais números. Por isso que as pessoas foram melhorando os equipamentos de mineração e, mesmo assim, porque senão, antigamente eu conseguia minerar no meu computador pessoal, né? Hoje em dia, você só consegue minerar em computadores caríssimos, né? Então, se não tivesse esse ajuste automático de dificuldade, isso aqui vai sendo ajustado. Isso aqui é só a dificuldade inicial, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai. Opa, olha lá o porquinho. Criando a moeda. Então, a moeda foi criada, a moeda amor, abreviação AMR. E agora eu vou baixar aqui a moeda que eu acabei de criar.
já baixei a moeda. É um arquivo zip. Só que esse arquivo zip aqui, deixa eu abrir ele aqui no meu... Eu vou descompactar ele aqui, então. Pronto. E aí eu posso abrir aqui e eu vou abrir o aplicativo de carteira. Lembra que eu falei que a gente tem uma carteira? No caso, deixa eu abrir a carteira então aqui. É esse wallet aqui. Beleza, então esse daqui, não sei se vai dar para vocês verem, porque a resolução aqui está muito alta. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ver se melhora. Peraí. Vou jogar para um monitor maior. Beleza. Vocês estão vendo agora? Está um pouco melhor ou não? Então, quando eu abro a minha carteira, ó, Moeda Amor Wallet, a carteira da Moeda Amor. Esse número malucão... Está muito pequenininho ainda. Tá, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Peraí. Dá para botar um zoom? Pelo celular dá para ampliar a tela. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouco de zoom. Talvez usando a lupa do Windows. Eu usei a lupa do Windows aqui. Dá para ver melhor agora? Sim, bem melhor. Então, aí o que a gente está vendo aqui? Isso daqui é um aplicativo que foi criado para fazer a carteira da Moeda Amor. É bem simples, tá? Ele tem basicamente aqui a minha chave. Foi criado, na hora que eu criei a moeda, foi criada uma chave privada para mim, que é esse endereço maluco aqui, ó. B1, 6F, 4F, F6, tarará, esse montão de números aqui. Isso daqui é a minha chave, tá? Ela é única para mim. Para criar, se eu pedir para criar uma outra, eu posso até criar aqui, ó, uma outra. Ó, ele criou uma outra aqui. Então, isso aqui é outra conta. Isso daqui é a minha original, isso aqui é uma outra, tá? E aí, eu tenho 0 de saldo. Olha aqui, nessa conta aqui. Tenho 0 de saldo. Agora, o que eu posso fazer é clicar nesse botão Start Mining. Se eu clicar aqui, eu vou começar a minerar, então, a minha moeda que eu acabei de criar. Demora um pouquinho no começo, porque ele está formando o bloco inicial e eu posso, enquanto isso, mostrando para vocês o que está acontecendo. Nessa outra aba Send Receive, eu posso enviar dinheiro das moedas, quando eu tiver, porque por enquanto eu tenho 0, mas eu posso enviar para um outro endereço. Então, eu posso pegar um endereço desse daqui, que pode ser de alguém aqui do grupo, colocar aqui, especificar quanto que eu quero enviar, e clicar em enviar, e ele vai enviar para essa pessoa. Cada um tem o seu endereço, tá? E aqui na área da informação, eu posso saber quantos blocos já foram gerados, a dificuldade da geração, e aqui alguns dados técnicos, né? Mas olha que legal, já estou minerando. Então, ó, meu dinheiro está crescendo aqui. Eu estou minerando ao vivo aqui para vocês a moeda nova que a gente criou, tá? Então, o meu saldo está subindo. Eu posso... deixa eu sair do Zoom, que não do Zoom, eu digo do Zoom, né? Tá. Eu posso compartilhar com vocês essa carteira que eu criei agora, e aí vocês podem também fazer isso na máquina de vocês. Só que para a gente fazer as transferências em rede, a gente precisa de um servidor dessa moeda, que esteja numa rede sem firewall, né? Porque se eu rodar aqui e algum de vocês rodar na casa de vocês não vão conseguir chegar na minha carteira. Vocês não vão conseguir fazer uma transferência para mim, que é como se eu estivesse fora da rede. Entendeu? E uma coisa interessante, essa moeda que eu criei aqui, agora, nesse momento, é uma moeda que está fora da rede do Ethereum. Isso daqui é como se fosse um outro blockchain, né? É uma moeda criada no Ethereum,
que é o blockchain hoje mais usado, né? O Bitcoin é o mais famoso, mas o Ethereum é o mais usado, tá? Onde as pessoas criam mais moedas, porque é muito fácil, muito poderoso, né? Então, se vocês olharem aqui nos arquivos que a gente mandou aqui, que vão vir dentro do zip, tem algumas coisas do Ethereum aqui, tá vendo? Ethereum, nananã, tem até umas coisas de Bitcoin. Esse GET aqui é o cliente do Ethereum. Então, isso daqui é um aplicativo feito no Ethereum, tá? Só que a forma como ele foi feito aqui, ó, já estou com 300 moedas, ó. Ele está fora da rede... Oi? Não, uma dúvida que eu fiquei assim, né? Esse você está minerando essa moeda, a transação, porque não teve transação nenhuma, né? E Isso, ou você está boa pergunta. minerando o que você está minerando? A criação da conta? Então, é assim, no blockchain, todo bloco ele é gerado numa hora determinada. Então, no caso do Ethereum, é um bloco a cada minuto. Se por acaso, naquele minuto, não tiver nenhuma transação, o bloco vai ser gerado do mesmo jeito. Vazio, mas é gerado. Entendeu? Então, no caso aqui, não tem nenhuma transação, não tem nada para fazer, mas eu estou gerando o bloco do mesmo jeito. Porque o bloco aqui é a cada segundo que ele é gerado. Então, ele vai ser gerado, é obrigatório. Se ele não for gerado, é só se não tiver ninguém minerando. Mas se tiver alguém minerando, ele vai pegar o que tiver na lista e vai gerar o bloco. Se a lista estiver vazia, vai gerar um bloco vazio. Não tem problema. Tá? Então, mas eu posso mostrar para vocês aqui uma transação de uma dessas contas para outra. Então, essa conta que está minerando vai transferir para essa conta de baixo aqui. Eu vou copiar o código dela aqui. E vou... agora eu comecei a minerar na outra. Não, vou minerar nessa, na de cima. Eu vou enviar, então, para esse endereço da segunda conta, uma quantidade de 100 moedas. E aí, clico aqui. Quer confirmar? Sim, confirmei. A transação está aguardando aqui. Pronto, já está completada. Já foi gerada num bloco. Então, se eu olhar aqui, ó, a conta de baixo já recebeu 100 moedas. Já tinha minerado 33, porque eu cliquei nela. Um pouquinho ela começou a minerar. Tá? Então, isso é uma forma simples da gente ver uma moeda, uma criptomoeda funcionando. Essa moeda, do jeito que está aqui, ela não é tão útil, porque ela não está num servidor. Mas se a gente colocar ela num servidor, a gente já consegue usar, a gente conseguiria transferir de um para o outro e fazer várias coisas com isso. Só que ela está apartada da rede principal do Ethereum. Então, ela é uma moeda, digamos assim, é um blockchain privado, é um blockchain só nosso, como se fosse só nosso. Tá? Então, é um pouco por aí. Uma pergunta. Então, esse minerador não existe? É virtual, minerador? Nesse caso aqui, o minerador fui eu mesmo. Mas o minerador são pessoas que estão rodando um programa como esse e apertando um botão semelhante a esse, dizendo começar a minerar. Então, é alguém que deixa o computador parado, gerando bloco e ganhando dinheiro. Não faz nada, só fica ali minerando. Só fica ali apertando o botão e deixa a coisa rodando. Exatamente. Está só ganhando dinheiro sem fazer nada, como todo mundo gosta. Pior do que rentista, então. Então. Bom, com isso, a gente tem uns desafios aqui para casa. Depois eu vou mandar esse arquivo da moeda para vocês também experimentarem como é que é minerar aí na casa de vocês e compartilharem como é que é essa experiência, tá? E tem uns filminhos para ver, tem o filme Digital Coin, que ele fala... Eu queria falar sobre esse segundo desafio, que é pra gente, é um convite para a gente sonhar, para a gente criar nosso campo mórfico. E eu já até fiz um post lá no... Vou compartilhar aqui minha tela. Ah, não estou habilitada, senhor Júlio. Pode compartilhar. Eu já coloquei lá no nosso grupo do Facebook. Qual é o seu sonho de futuro? Compartilhe aqui.
E no final do curso, a gente vai fazer uma imagem, né? Uma amiga minha que é facilitadora gráfica, ela vai desenhar esse mundo que a gente está sonhando aqui junto. A gente vai co-criar esse mundo juntos. Então, entrem lá no grupo do Facebook para a gente construir esse mundo. Então, vou deixar também o link. Como a gente entra no grupo do Facebook? Tá todo mundo no grupo do WhatsApp? Eu vou mandar o link por lá. Mas tem 23 pessoas. Beleza. Já. Júlio, você pode botar lá no último slide? Tá. Eu vou compartilhar com vocês também uma série de vídeos do Ladislau Dalbor, que é muito legal. São 14 vídeos, que o nome é Pedagogia da Economia, é dentro de um canal de pedagogia... Qual é o nome mesmo, Júlio? Esqueci. Enfim, eu vou botar lá no WhatsApp para vocês, mas vale a pena, é baseado no último livro dele, do Ladislau. E a gente também tem um outro desafio, que é baixar a carteira e minerar a moeda que a gente criou. Então, a gente pode dar, assim, o caminho das pedras, fora aqui da aula, lá pelo grupo do WhatsApp. Vocês podem também fazer perguntas para a gente até a próxima aula. E a gente tem também uma novidade. Como a gente viu que, assim, é muito conteúdo, e a gente também gostaria muito de fazer um networking, assim, entre todos, né? Para a gente trocar, assim, os projetos, o que a gente está fazendo, ver dentro da rede quais são os talentos, porque isso é economia, essa troca é o que a gente está, né, querendo passar para vocês, né? Esses recursos, os intangíveis, que são os mais importantes, né? E as relações, esse grupo aqui é muito importante da gente se conhecer. Então, a gente vai dar uma aula bônus, né? Então, vão ser 5 aulas, e a última aula vai ser para a gente fazer um encontro para network. Tá? Quer falar mais alguma coisa? Maravilha. Então vai ser legal. Vai ser, em princípio, no mesmo horário, na quinta-feira. Então vai ter uma quinta-feira, que vai ser a aula, o encontro de networking para a gente conversar mais livremente, porque realmente tem bastante conteúdo e a gente queria trazer esse material para vocês, mas a gente também queria ter essa oportunidade de fortalecer essa rede incrível que está surgindo aqui, né? Então, vamos fazer o nosso check-out hoje, antes do horário. Não chegou às 9 ainda. 3 minutos antes do horário. Uhul! Celebremos! Eu vou mandar de novo o link aqui do Mentimeter. E aí, para a gente pegar como é que estamos saindo, vou jogar no chat. Então, vamos lá. Agora que eu vi que tinha umas perguntas aqui. Não veio, Ju. Mandei o link agora. Então, entrem nesse link e coloquem aí umas 3 palavrinhas de como é que vocês estão saindo agora, que vai aparecer aqui para todos. E a gente vai ver uma árvore, um mapa de palavras incrível aparecendo. Então, só clicar nesse link e colocar algumas palavras para a gente se conectar. Nossa, eu acho que já foi, né? Lá, se você colocar pelo link, aparece ali nessa árvore de palavras, nuvem de palavras. Muito bem, dúvidas, animada, curiosa, retomando a coragem, encantado, com sono, flutuando, confuso,
Muito bem. Legal. Briosa, é o A que tá gente tem, a curiosidade parece que é a que está mais forte aí, né? Que legal. A dúvida também ficou grande, dúvidas e dúvida, né? Assim, de fato, a gente percebe que o tempo acabou sendo pouco para a gente poder explorar todas as questões, né? Mas a gente tem esse tempo fora do encontro também. Vamos conversar bastante aí, usem os canais, o WhatsApp, o Facebook. Eu quero pedir também para cadastrarem lá um serviço, um produto lá na nossa comunidade dos ciclos, para a gente interagir mais, colocar foto, e colocar o endereço, isso é muito importante, para a gente geolocalizar todo mundo, né? De repente você descobre até que tem um vizinho seu aqui na rede. Então, é muito bacana. Já está tendo Completem lá trocas lindas lá no site, já teve Tá várias. muito legal. Eu já fiz 2 trocas lá. Eu joguei um jogo de tabuleiro via Zoom aí nessa semana, foi incrível. Eu ganhei o Reiki essa semana. Jogamos, né? Então, e vai ter. Nós jogamos e ainda já fiz já fiz várias trocas, tá muito legal. Que joia. E eu tenho uma dúvida, mas eu vou colocar lá no WhatsApp, que é justamente sobre isso. Eu não entendo o motivo de usar uma ferramenta como essa, se você tem uma ferramenta como aquela. Qual a diferença dessas trocas, entendeu? Mas ok, eu vou deixar a pergunta lá no WhatsApp. Legal. Então, e aí tem uma proposta que eu fiz lá também para fazer uma aula avançada de Cyclos, para quem quiser saber mais. Eu ia fazer essa semana, mas a Karen não ia poder, então eu estou remarcando para a semana que vem. Então, se mais alguém tiver interesse, me procura lá no Cyclos e procura minha oferta. E eu posso fazer provavelmente uma também explicando um pouco mais sobre Holochain, sobre criptomoedas. A gente vai se estendendo o nosso conhecimento pelas trocas online também. Quem quer falar? Dinha. Num dos exercícios foi pesquisar a história do território. Eu fiquei na minha cabeça que era para pesquisar e para postar a pesquisa em algum lugar. Foi isso ou não? Ou era só para fazer a pesquisa? As propostas, né, dos desafios, vocês podem mandar um relatório para a gente como mensagem. Dentro dos ciclos mesmo, quando você for solicitar, né, a troca, o pagamento, você faz um breve relato de como foi aquilo para você. O que você percebeu fazendo isso, né? Qual foi sua percepção? Qual a caída de ficha? Qual o ahá que você teve fazendo isso, né? Contar essa experiência mais do que a história do território. Mas de repente, poxa, você percebeu e descobriu alguma coisa que você nunca tinha visto. Essas coisas, assim, o que significou para você fazer isso? E aí eu queria pedir também para todo mundo, quando for reforçar aqui, não é só tipo, eu já completei, já fiz. Não. Como é que foi? Como é que foi a experiência, né? Dar esse feedback pra gente. Eu queria perguntar sobre as transferências. A gente, quando compra um serviço, a gente já faz a transferência da moeda pelo financeiro lá? Pode ser como você quiser. Se você combinar com a pessoa de fazer depois, você fala assim, vamos fazer o evento, depois eu te pago. Tudo bem. Então você paga antes, tanto faz. É baseado na confiança, né? Então, mas é quem compra que tem que fazer o movimento de transferir para o outro, certo? Sim, não está habilitado. Tem uma possibilidade de habilitar o pedido de transferência, que é você que está recebendo, você enviar uma nota fiscal para outra pessoa te pagar. Nessa versão que a gente colocou, não está habilitado. Então, só dá para quem está fazendo o serviço iniciar a transferência. Tá? Ok. Como faz para pagar, né? A Karen está perguntando. Tem um botão, né? Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Não sei se mais alguém... Você tem várias formas, né? Você pode primeiro buscar a pessoa pelo nome, e lá tem as opções. Fazer pagamento, mandar mensagem. Você clica em fazer pagamento.
E aí depois só preencher Vou mostrar aqui rapidinho. Olha. Se você está falando com alguém, por exemplo, você pode estar aqui recebendo uma mensagem de alguém. Ó, até recebi uma aqui, né? Ó, da Carla aqui, olha. Então, eu posso clicar, por exemplo, aqui na Angélica. Acabei de falar com ela, vou fazer um pagamento para ela. Eu posso clicar aqui. Primeiro eu clico no usuário dela e clico em fazer pagamento. Daí eu ponho aqui, quero pagar 10 confianças. E aí eu ponho aqui o que eu fiz. Gratidão, tal. Beleza. Então, eu posso colocar aqui, clico em submeter. Ele pede para confirmar. Se eu confirmar, o dinheiro já vai para ela, tá? E aí eu também posso, se eu estiver olhando um produto e serviço aqui, que eu queira, digamos que seja aqui a seção de constelação sistêmica, aqui. Eu sei que é a Brisa, então eu posso clicar nela aqui e ir ao perfil. E aí eu posso também já fazer o pagamento aqui, enviar uma mensagem, fazer o pagamento e várias coisas desse tipo, né? Mais detalhes depois no curso de ciclos avançado, que vai rolar na semana que vem. E botem fotinho, fica tão bonitinho quando vê a foto de todo mundo. Amores, acabou o nosso tempo. Vamos falar uma palavra final, quem quiser, se despedir, agradecer. Estamos com os microfones abertos. Gratidão, gente. Ainda Obrigada pela oportunidade. Esse minerador aí, esse minerador me deixou com a pulga atrás da orelha. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Estou muito amarrada, muito feliz de poder estar trocando sobre essas tecnologias e vamos continuar. Eu fiz até um desafio. And then I start like doing all this natural stuff. Tem alguém falando inglês, né? É do Carlos. Que desafio, gente, que desafio. Fiquei curiosa. Flávia, eu fiz um desafio para você contar um pouco da tua experiência com o blockchain, porque acho que você, não sei, pode ser que tenha mais gente que trabalha. Chama Muda Outras Economias, é uma criptomoeda que aqui no Rio de Janeiro, uma rede de artistas, fazedores culturais. A gente lançou em dezembro do ano passado, se vocês procurarem nas redes, Instagram, Muda Outras Economias. Mas assim, vamos continuar tocando, tô lá no grupo. Eu vi essa moeda, é no Cambiatos, né, Flávia? Isso, na IOS. É muito legal. Protocolo da IOS. Eu quero saber mais, eu estou bem interessado no projeto. Pois é. Muda Outras Economias. E a gente está com um projeto para fortalecer artistas nesse momento de pandemia, né? Então a gente faz tipo um Zoom, né? Uma live, chama artistas de circo, picadeiro digital e fala um pouco sobre outras economias e moedas complementares. A gente distribui cestas de orgânicos para a rede de artistas e deixa disponível também. Então tem como você comprar cestas de orgânicos com moeda social complementar. A gente tem feito várias coisas bacanas. Muito legal. Que lindo. E aí eu fico amarradona. Encontro para a gente fazer esse networking, trocar também. Bom, vamos falando enquanto isso, né? Mas aí no quinto encontro a gente pode se apresentar melhor e falar dos nossos projetos, né? Se conhecer e fortalecer essa rede de confiança que a gente está criando aqui para continuar, porque esse curso é só o primeiro de muitos, gente. Vai ter muitas coisas legais ainda aí. E até quero já aproveitar e falar que eu vou mandar um formulário de pesquisa para a gente seguir o trabalho. Então, é muito importante para a gente assim, saber a opinião de vocês sobre o curso, né? Até porque a gente quer fazer outros, então, de outros temas. Então, a gente queria saber o que vocês também gostariam de ver, de saber, enfim. E a nossa moeda Conf, ela vai ser a nossa moeda de todos os cursos. Então, essa rede vai crescer e vai ser muito legal. A gente vai criar uma comunidade de aprendizagem com essa moeda. E aí, vocês vão poder pagar os próximos cursos também com essa moeda que vocês já estão adquirindo.
Ah, Renata já está estragando um pouco a surpresa, mas é muito legal. Não, mas eu não contei tudo, assim. A gente Tá vai bom. contar em detalhes mais na última aula. Vocês ainda não sabem o prêmio especial bônus, talvez, que vocês vão receber, quem sabe, né? Muito bom. Legal, gente. Então é isso. Aqui é ganha, 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 gente. Ganha de todo lado. Aqui é só Eu presente. tive esse problema hoje de conexão, gente, mas eu fiquei muito curioso, com muita dificuldade. Aí eu subi para casa do meu vizinho, eu tô aqui no teto dele para poder pegar. Caramba, Léo! E assim, foi incrível, tá sendo um expansor de consciência de muita coisa essa aula, assim. Aí valeu a pena ter subido a montanha. Foi maravilhoso. Depois tem a gravação aí também para você acompanhar. Né? Com certeza. Tem muita coisa que eu perdi, fiquei curioso, mas valeu aí por ter, né, sintetizado tanto conhecimento em tão pouco tempo. E, gente, eu e o Júlio, a gente está à disposição para ajudar vocês, tá? Para entrar lá no Cyclos, como também para clicar o anúncio. É só procurar a gente que a gente ajuda vocês, tá? Eu não sabia que a gente tinha que descrever as tarefas, né? Aí eu só fui colocando lá, olha, eu fiz. Aí agora eu vou de novo mandar outra mensagem. Tem problema não, né? Tipo, especificar como é que foi. Tá, beleza. Manda de novo. Tá tudo certo. Show. Isso aí, queridos, queridas. Boa noite, então. E nos vemos na próxima. Vamos falando online. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo, querido. Até a próxima quinta. Beijo. Até.